A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Rádio Clube de Angra e à nossa rubrica A Vida Continua. É já no dia 2 deste mês de novembro, que se aproxima a passos largos, que celebramos o Dia de Finados. É claro que é só o corpo orgânico que termina as suas funções. O espírito, esse é imortal. Não vamos hoje falar aqui de finados. Não vamos hoje falar sobre a morte. Vamos sim falar dos vários estágios das experiências de quase morte. Todos os relatos das EQMs, ou experiências de quase morte, possuem elementos de semelhança, ou seja, alguns pontos em comum. A imensa maioria dos que vivenciaram a morte clínica e tiveram esta experiência conseguem ver o seu próprio corpo, bem como os médicos, os enfermeiros, ou mesmo em caso de acidentes ou mortes súbitas, os amigos que tentam reanimá-lo de um ponto de vista privilegiado, quase sempre acima destes. Muitos se surpreendem com esta visão. Vários chegam mesmo a estranhar o facto de que estão a tentar reanimar um corpo doente quando estes se sentem plenamente vivos, com um corpo idêntico, porém mais saudável que aquele que está lá embaixo, naquela cama, naquele momento. Relatam também ter deixado de sentir dores e por vezes sentem uma grande calma e uma sensação de maior consciência de si próprios e do ambiente, não se sentindo realmente mortos. Em grande parte destes relatos, pode haver a sensação de uma presença espiritual, amiga, que está a apoiar o paciente, mas que nem sempre é visível, embora possam ouvi-la ou entendê-la. Parentes ou amigos já falecidos também são normalmente vistos, na ocasião, como pessoas normais, que estão a interagir com o paciente, mas que muitas vezes não são percebidas pelas pessoas do corpo físico que tentam reanimar aquele corpo. Ocorre também a visão e por vezes também a atração para um túnel, provavelmente a contrapartida polar do canal do nascimento. Seria agora o canal para o outro lado, do lado espiritual. Pode ocorrer durante a travessia deste túnel, ou logo depois de passá-lo, um flashback panorâmico e estranhamente rápido, mas integral, de toda a experiência vivida pelo paciente desde o nascimento e muitas vezes desde a vida intrauterina até àquele momento. Muitos relatam que a experiência do túnel é encerrada com a visão de alguma espécie de barreira simbólica, indicando um ponto de não retorno. Esta barreira pode ser expressa por um portão, uma porta, uma ponte, um muro ou qualquer outra coisa que indique entrada ou limite de uma outra realidade. Nesta ocasião, é comum a visão de mais parentes e amigos já falecidos que de uma forma amorosa os recebem e que avisam que o cruzamento deste limiar representa a morte definitiva do corpo. Neste ponto, algumas pessoas são aconselhadas a voltar e em outros relatos lhes são perguntados se querem continuar no processo e ir além ou retornar ao corpo para cuidar dos seus parentes ou de assuntos pendentes que tenham deixado. Há também a visão de seres de luz que geralmente são interpretados de acordo com a origem religiosa ou a cultura onde a pessoa foi formada, como sendo Jesus, Buda, um anjo, etc. Estes seres também perguntam se a pessoa quer ficar ou retornar ao corpo e à vida física. Eles podem aconselhar o retorno, explicando algum motivo para voltar. Existe também relutância a retornar ao corpo, em boa parte destes casos estudados. Muitas vezes o retorno é feito com certa contrariedade por parte do sobrevivente. A personalidade da pessoa nunca mais é a mesma depois de passar por esta experiência. Perde-se geralmente o medo de morrer
na maior parte dos casos, e na grande maioria ocorre uma completa reformulação da percepção e concepção da vida, das prioridades e dos valores, quase sempre tornando-se pessoas mais calmas, mais espiritualizadas e focadas na vida. E aqui incluímos também os ateus. Apenas uma parcela ínfima tem uma experiência de quase morte ruim, nos estudos observados, é claro. E geralmente estas ocorrem em casos de tentativas de suicídio ou após a prática de crimes. Dos 150 relatos confirmados pelo Dr. Raymond Moody nos seus 2 livros clássicos, apenas 3 destes 150 descrevem experiências negativas. A proporção permanece praticamente a mesma nas pesquisas de outros investigadores. As experiências religiosas, crenças ou cultura não afetam a probabilidade ou profundidade de uma experiência de quase morte, ou EQM, apenas a forma de interpretá-la após o evento. Existe mesmo uma estatística que mostra que os ateus tiveram mais EQMs, ou experiências de quase morte, que as pessoas ditas religiosas. Apesar do impacto existencial e espiritual destas experiências nas pessoas que as vivenciaram e em muitas que as pesquisaram, as interpretações de que a consciência não se reduz ao cérebro e que, portanto, pode sobreviver à crise da morte, não é aceite, pelo menos abertamente, pela maioria dos cientistas. As explicações mecanicistas para estas experiências são geralmente as seguintes. A visão do túnel seria fruto da anóxia cerebral. O falso abandono do corpo é encontrado em pessoas que passam por situações de stress e de interferência sináptica por conta de medicamentos ou por problemas neurológicos e de orientação. A sensação de paz é resultado da liberação de endorfinas. Mas existem casos onde tais explicações não fazem sentido ou nada explicam. Houve ao menos um caso bem documentado em que todo o sangue do paciente foi drenado, estando o corpo em hipotermia, e ainda assim a paciente relatou as práticas efetuadas pelo cirurgião vários minutos após o início da cirurgia, citando atos e até o que foi dito durante o procedimento. Pesquisadores explicitamente atrelados ao paradigma mecanicista materialista, como a psicóloga britânica Susan Blackmore e o anestesiologista Lakshmi Chawla, acreditam, por uma questão de preferência e ideologia, na teoria de que as EQMs são alucinações complexas causadas pela falta de oxigênio no cérebro durante a etapa final do processo de morte. No entanto, muitos outros pesquisadores, como o neurologista Peter Fenwick, o cardiologista Pim van Lommel e os psiquiatras Raymond Moody e Bruce Grayson, discordam destas teorias reducionistas, defendendo as experiências como evidências de que a consciência do ser humano existe independentemente do cérebro, argumentando principalmente que muitas pessoas demonstram percepções extrasensoriais com precisão nos seus relatos de experiência de quase morte e que não há sinais de funções mentais prejudicadas nas situações clínicas em que estas experiências ocorrem. Como pode uma alucinação provocada por anóxia permitir a percepção de informações posteriormente confirmadas? Como? O físico Sir Roger Penrose e o anestesiologista Stuart Ameroff, baseados na teoria desenvolvida e denominada por eles como Orchestrated Objective Reduction, defendem que, em experiência de quase morte, a alma quântica, ou seja, a consciência como um campo quântico,
deixa o sistema nervoso e reentra no cosmos. De acordo com Hameroff, é possível que a informação quântica que constitui a consciência possa mudar para planos mais profundos e continue a existir puramente na geometria do espaço-tempo, fora do cérebro, distribuída não localmente como uma alma quântica à parte do corpo. Um dos primeiros estudos clínicos sobre a experiência de quase morte em pacientes em estado de paragem cardíaca foi feito pelo cardiologista holandês Pim van Lommel e sua equipa médica, tendo sido publicado em 2001 pela revista científica Lancet. De acordo com o cardiologista, dos 344 pacientes estudados que foram reanimados com sucesso depois de sofrerem paragem cardíaca, 62 deles, que equivale a 18% deste estudo, deste universo, tiveram experiências de quase morte e lembraram com detalhes as condições que passaram quando estavam clinicamente mortos. Na conclusão de Lommel, nossa consciência existe independentemente do cérebro, este sendo um veículo físico de expressão da consciência, mas não um produtor da mesma. Não é o cérebro que produz a consciência. É um veículo. O cérebro é um veículo da nossa casa mental. As teorias que explicam as experiências de quase morte caem em duas categorias básicas, a saber, explicações científicas, que incluem médicas, fisiológicas e psicológicas, e explicações sobrenaturais, que incluem as espirituais e religiosas. Estas últimas não podem ser provadas nem negadas. A aceitação das explicações sobrenaturais baseia-se na fé e no contexto espiritual e cultural. A explicação sobrenatural mais comum é que alguém que passa por uma EQM está, na verdade, a experimentar e a lembrar coisas que aconteceram com a sua consciência não corpórea. Quando estão mais próximas da morte, as almas deixam o corpo e começam a perceber coisas que normalmente não perceberiam. A alma passa pela fronteira entre o nosso mundo e o pós-vida, geralmente representada por um túnel com uma luz no final. Enquanto está nessa jornada, a alma encontra-se com outras entidades espirituais e pode até encontrar uma entidade divina que muitas pessoas percebem como sendo Deus, conforme, claro está, a cultura religiosa de cada um. Eles veem um relance de outra realidade de existência, geralmente interpretada como sendo o céu, mas são trazidas de volta ou escolhem voltar para o seu corpo terreno. Outras teorias são um pouco mais esotéricas. Alguns acreditam que uma EQM representa uma ligação psíquica com seres inteligentes superiores de outra dimensão. Estes seres podem ser humanos que evoluíram as suas almas superando o ciclo nascimento, morte, reencarnação, oferecendo desse modo um relance do futuro da humanidade como seres espirituais superiores. Portanto, estamos a falar de uma teoria. A ciência não pode realmente explicar porque é que algumas pessoas têm experiências de quase morte. Isso não quer dizer que estas explicações científicas atuais estejam erradas, mas sim que as experiências de quase morte são complexas, subjetivas e têm uma forte carga emocional. Além disso, muitos aspectos destas experiências não podem ser testados. Não podemos fazer um teste para determinar se alguém realmente visitou o céu e se encontrou com Deus ou de forma propositada, portanto, colocar alguém à beira da morte para então ressuscitá-la em laboratório para testar a sua percepção extracorpórea. Apesar de tudo isso, a ciência médica oferece evidências atraentes de que muitos aspectos das EQMs são de natureza fisiológica e psicológica. Os cientistas têm comprovado que as drogas, por exemplo, cetamina e PCP,
estamos a falar do cloridrato de fenciclidina, podem criar sensações nos seus consumidores que são quase idênticas a muitas experiências de quase morte. De facto, alguns desses consumidores pensam que estão realmente a morrer enquanto estão sob o efeito dessas drogas. Dentre as explicações científicas, vale destacar a pesquisa de Sam Parnia. O cientista Sam Parnia, da Universidade de Southampton, da Grã-Bretanha, coordenou a maior pesquisa já feita sobre a consciência no momento exato após a morte, através do estudo de 2.000 casos de infarto em 15 hospitais do Reino Unido, Estados Unidos e Áustria. 39% dos sobreviventes relataram ter experimentado algum estado de consciência e 9% deles teriam tido uma experiência de quase morte. Um desses pacientes disse ter visto do canto da sala de operações as tentativas dos médicos em reanimá-lo. Ele esteve consciente por um período de 3 minutos, durante os quais estava sem pulso. E isso é contraditório, já que normalmente o cérebro deixa de funcionar entre 20 e 30 segundos, após o qual o coração para e não retoma a sua atividade até ele voltar a bater, explicou Parnia. O estudo deste investigador não pretende comprovar eventos sobrenaturais, mas defender a tese de que a consciência talvez não seja tão dependente do sistema nervoso. Temos algumas provas de que a consciência poderia manter-se mesmo depois do cérebro parar de funcionar. No entanto, precisamos examinar este facto com estudos mais detalhados, de forma imparcial e sem preconceitos, para dar respostas mais claras e precisas. Respostas essas que poderão revolucionar a ideia que temos sobre o misterioso ato de morrer. Por enquanto, existem avanços promissores, embora não definitivos. Experiências de quase morte, em que as pessoas alegam experimentar uma variedade de fenómenos incomuns, incluindo caminhar através de um túnel em direção à luz, se sentirem mais leves, em paz, encontrar parentes já falecidos em momentos profundamente espirituais, sempre foram classificadas pelos pesquisadores científicos em função da anoxia ou privação de oxigênio no cérebro. Em outro estudo sobre o mesmo tema, da Universidade Médica de Michigan, mostra como o cérebro envia sinais para o coração momentos antes da morte. É essa enxurrada de atividade mental que é fundamental para a morte cardíaca, dizem os pesquisadores, e muito provavelmente a base da experiência de quase morte. Cientistas da Universidade de Michigan, George Masur e Jimo Borjigin, depois de analisar as atividades cerebrais de ratos nos segundos seguintes a uma paragem cardíaca, surpreenderam-se ao constatar uma alta frequência de atividades neurofisiológicas. Nessa fase, a frequência cerebral excede, inclusive, aquela observada durante o estado de vigília consciente. A redução de oxigênio e ou glicose durante a paragem cardíaca pode estimular a atividade cerebral, que é característica do processamento consciente, afirma o Dr. Jimo Borjigin, principal autor do estudo. Estes resultados atuais, combinados com pesquisas anteriores, fornecem um quadro científico para as experiências de quase morte relatadas por muitos sobreviventes de paragem cardíaca, conclui. Pode ser, caros amigos, o primeiro passo para um estudo que possa explicar o que ocorre realmente com o nosso cérebro após a morte. Mas, por enquanto, a ciência continua a dever uma explicação para tantos relatos e experiências absolutamente incríveis e até o momento totalmente inexplicáveis no âmbito científico. Mas a ciência materialista, mecanicista, aproxima-se daquilo que a doutrina espírita já explica desde pelo menos 1857, após a publicação do Livro dos Espíritos,
que a vida de facto continua após a morte do corpo físico. As experiências de quase morte dão-nos assim pistas para vermos de facto o que nos aguarda, que não forcemos esta saída do corpo físico. Só Deus sabe a hora da nossa partida. Façamos o que temos a fazer enquanto aqui estamos, neste mundo físico, trabalhando, estudando, corrigindo os nossos erros, melhorando, para que o futuro seja ele também melhor. Vou-vos deixar, para terminar, com uma pequena mensagem do livro Vida Feliz por Joana de Ângeles, que diz assim: um pouco de silêncio interior far-te-á muito bem. A azáfama desgastante, as preocupações contínuas, os sobressaltos diminuem as resistências morais. É indispensável que te reserves tempo emocional para o teu refazimento, o teu silêncio interior. Ora, sem palavras, e acalma-te, deixando as ideias fluírem com a espontaneidade, recompondo as paisagens emocional e nervosa, a fim de prosseguires na luta. Nesses instantes, encontra-te contigo mesmo e experimenta o júbilo de te amares, cuidando de ti e renovando-te, a fim de que nenhum mal permaneça contigo. Agora sim, ficamos por aqui com esta rubrica, hoje falando dos aspectos científicos sobre as EQMs, sobre as experiências de quase morte, para ficarem com uma pista de como é, de facto, a nossa passagem. E a nossa passagem somos nós que a fazemos dia a dia, com os nossos procedimentos, pensamentos, atitudes, no bem, se possível, no bem. O mundo precisa de criatividade, de pessoas que queiram trabalhar na construção de um mundo melhor. Façamos por isso. Caros amigos e ouvintes, marcamos encontro para o próximo sábado. Não se esqueçam de dar o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Então, até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.